Meio-dia e 14, quase 15, a gente está na Semana Nacional da Água e também numa semana de onda de calor, né? Por conta disso, teve fechamento de reservatório esse fim de semana por causa da alta do consumo. Economizar nunca foi tão importante. E por isso a gente vai falar sempre sobre isso aqui. E no MG1, a gente também dedica um espaço para falar dessa semana também e desse bem que é tão importante e vital. Começa hoje a exibição da série A Água Nossa de Cada Dia. Hoje a gente vai mostrar de que maneira os períodos de estiagem, os esforços paliativos e a falta de conscientização da população podem acarretar sérios problemas para um futuro não tão distante assim. O planeta tem aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros cúbicos de água. Ou seja, são mais de 550 milhões de piscinas olímpicas cheias. Embora pareça que a água é algo em abundância, essa quantidade é relativamente pequena. Quase tudo, cerca de 97%, é água salgada. E boa parte está congelada. Da água doce disponível, quase 30% está debaixo da terra e menos de 1% é ideal para consumo. E essa má distribuição faz com que algumas cidades enfrentem secas prolongadas e severas, o que agrava o abastecimento de água para a população, como é o caso de Uberaba. Uberaba é abastecida pelo rio Uberaba e desde 2003 a Codal criou o sistema de transposição, que pega a água do Rio Claro e leva para o rio Uberaba para ajudar a abastecer a população nos períodos de seca. Só que esse trabalho paliativo não foi suficiente com o passar do tempo. Em 2021, Uberaba passou pela pior seca nos últimos 93 anos. A Codal chegou a fechar os 11 reservatórios espalhados pela cidade. Foram 124 dias de transposição. O decreto de emergência de desabastecimento de Uberaba foi válido por 10 dias. Foram necessários os desligamentos de 2 motores do sistema de transposição do Rio Claro para o rio Uberaba, porque não havia água suficiente. José Cláudio lembra que no período de seca na cidade, precisou comprar água. O impacto da seca nesses anos aí foi muito grave, né? Porque nós passamos aí a falta d'água, sair correndo para comprar água sem até o dinheiro para estar comprando. Tinha condução na época, a gente saía para pedir os amigos, os irmãos para ajudar e estar comprando água. A gente, como diz outro, a gente mendigou para poder ter as vasilhas de água para poder acudir a família. Para esse hidrogeólogo, o problema do abastecimento em Uberaba são as vazões, volume de água que o rio transporta, que reduziu nos últimos 20 anos. A alteração das vazões ao longo do tempo, do período de chuva e do período de estiagem, tem a ver exatamente com a mudança do ambiente da bacia hidrográfica, com a retirada da vegetação, a ocupação do homem, a agricultura, pastagem, porque tudo nesse processo de ocupação do homem da bacia pelo homem, você tem a retirada da vegetação e, consequentemente, a aplicação de uma determinada cultura ou pastagem, isso faz com que haja compactação do solo. A transposição é o método utilizado desde a antiguidade em todo o mundo para socorrer o rio principal. Mas para especialistas, essa alternativa não trabalha a causa real do problema e pode provocar problemas ambientais. Nós não atuamos nesse problema, na causa do problema. Nós fazemos uma barragem, fazemos transposição. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que daqui a pouco o Rio Claro vai estar sofrendo o mesmo problema por conta do processo de ocupação da bacia, se for da mesma forma que está acontecendo aqui na bacia do Rio Uberaba, e é o que realmente a gente observa. Um estudo técnico que foi apresentado em uma audiência pública em novembro de 2022 indicou uma série de problemas identificados na captação do Rio Uberaba. O sistema de distribuição da água está sobrecarregado. Os centros de reservação estão mal distribuídos pela cidade. A intermitência é uma realidade em virtude do tempo que leva para reabastecer os 11 centros, além do fato que a produção de água é insuficiente para a demanda.
Segundo os resultados da pesquisa, a previsão de consumo para as próximas 3 décadas é de 1.757 litros por segundo, com uma população estimada em 447 mil habitantes. Os dados indicaram ainda que a estação de tratamento atual já opera no limite. No último censo do IBGE, em 2022, Uberaba tinha 337.836 habitantes. E com a expansão da área urbana para dentro da área de proteção ambiental, a tendência é que o consumo de água aumente cada vez mais. Segundo a Codal, só no ano passado, o consumo foi de 187,45 litros por habitante, 25% acima da média nacional. O desperdício também está acima. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Governo Federal, em 2022 houve um desperdício de 148,2 litros de água por habitante por dia. Uberaba desperdiçou 187,45 litros de água por habitante por dia. Ou seja, cada pessoa jogou por dia, em média, 77 litros de água ralo abaixo. A gente tem que ter sempre em mente, nós estamos em um planeta e que tem recursos finitos. Então, embora o nosso país seja muito rico em recursos hídricos, esses recursos eles são finitos. Não necessariamente a água vai acabar, mas a água de qualidade vai ficar cada vez mais escassa. A água potável vai ficar cada vez mais escassa. Então, há uma preocupação exatamente de haver uma conscientização ambiental do ser humano de que os recursos que nós temos aqui, eles são limitados, que a gente tem que utilizar da melhor forma possível. Segundo a ONU, cerca de 2 bilhões de pessoas não têm água potável de qualidade e 3,6 bilhões não têm acesso ao saneamento no mundo. Em 2050, em menos de 30 anos, 5 bilhões de pessoas não terão acesso à água. Você tem que trabalhar com o meio ambiente, você não pode ser inimigo do meio ambiente, porque o meio ambiente ele responde meio que instintivamente às ações que nós estamos fazendo, ele vai se alterar e vai nos prejudicar.